olhos. Eu queria falar um pouco a respeito do que aconteceu comigo e do meu testemunho pessoal. Eu, desde que me conheço por gente, nasci dentro da igreja, cresci dentro da igreja, e não me lembro uma época que eu estive fora da igreja, nunca estive. Sempre estive fora da igreja, envolvido com as coisas de Deus, e fazendo e tal. Isso, eu chego à conclusão que eu acho que é 90% bom na vida de uma pessoa, se não tivesse os 10 que eu vou falar agora. E quando eu tinha 15 anos, eu estava em casa e estava brincando com meu irmão, de mão assim, né? Eu tinha 15, ele tinha 13. E eu fui dar um croque na cabeça dele. E eu bati a mão na cabeça dele. E quando eu bati a mão na cabeça dele, eu senti uma dor muito forte na mão. Eu caí no chão com a mão toda travada assim. E ele começou a dar risada. E a minha mão ficou toda estourada assim, eu não sabia o que tinha acontecido. E aí, isso foi à noite. Lógico que eu não ia contar para os meus pais no mesmo dia, né? Eu achei que não daria nada assim em seguida. E no outro dia cedo eu acordei para ir para a escola. E quando eu fui tomar café ali para sair para ir para a escola, eu fui pegar a xícara, levantei a xícara caiu no chão. Não aguentava segurar por causa daquela mão. E eu tive que chegar neles e contar. E aí eles me mandaram no hospital. Eu peguei um ônibus lá no hospital aqui perto de Guarulhos, ali onde a gente mora. E quando eu entrei lá, eu falei, eu tô com uma dor na mão, tal. O cara fez ultrassom e me disse que eu estava com a mão quebrada. E naquela hora eu assustei um pouco, porque não foi um croque tão forte assim para quebrar a minha mão. A cabeça dele não é tão dura assim. E aí eu pude ver que, na verdade, a cabeça dele não era dura, a minha mão que estava podre, literalmente. Tinha aparecido um tumor na minha mão, eu não sabia ainda, onde todo o material dentro do meu osso virou, apodreceu, não tinha mais osso, só tinha casquinha que envolvia o osso. E quando eu fui dar o croque, lá eu dei o croque e senti aquilo. E aí eu expliquei para o médico como eu tinha feito aquilo. Ele falou, não foi pelo croque, você podia abrir a porta de casa, virar a chave e quebrar a mão, nessa mão aqui. E ele falou, só que o teu tumor não é um tumor tão simples, é uma coisa bem complicada. E eu não sabia o que fazer. Eu peguei um ônibus e voltei para casa. E por crescer, eu sou filho de pastores, por crescer nesse meio, eu sempre vi muita coisa errada. E quando eu peguei aquele ônibus voltando para casa, eu comecei a pensar, falei, caramba, será que eu vou morrer? Será que 15 anos para morrer assim, né? E dentro daquele ônibus eu fiz uma oração com Deus. Eu falei, Jesus, se não for para mim viver, para cumprir o que o Senhor tem para mim nesta terra, para minha geração, que o Senhor me prepare e me leve com isso aqui. O dia que eu sair fora disso, o Senhor pode me preparar e me levar. Mas enquanto eu viver, eu não quero olhar o Evangelho, não quero ver o que eu vejo acontecendo com muitos pastores, com muitos homens que se dizem crentes, com muitos que estão por aí. Eu falei para Deus que se fosse para ser mais um desses, eu queria que Deus me levasse. E por mais que eu tenha nascido na igreja, filho de pastor e tal, aquele foi o dia onde eu tomei a minha decisão. E por isso eu disse que é só 90% legal você nascer numa igreja. Porque muitas vezes a gente nasce na igreja, cresce na igreja, e a gente esquece que tem um dia que a gente tem que se decidir verdadeiramente por Deus. Independente de fazer tudo certo, independente de crer, de acreditar, existe um dia que Deus marca a nossa vida. Eu estou te contando do meu, foi há 10 anos atrás. E com isso, depois de alguns anos, nasceu o Game Over. O que é o Game Over? É um movimento que nós fazemos e Deus está expandindo isso. Mas o propósito disso é que a igreja de Cristo não continue da forma como ela está. Não continue vivendo como ela está vivendo. E mais para frente, vocês vão entender melhor o real propósito do Game Over. Mas quando eu dei esse croque na mão do meu irmão e quebrei a mão, a pergunta natural, acho que vem na mente de qualquer um e que veio na minha, é falar, mas por que Deus permitiu isso comigo, né?
Cara, eu cresci na igreja, eu nunca fiz nada de errado, assim. Menti algumas vezes, tal, mas nada mais que isso, muito mais que isso, assim. E a pergunta natural que veio na minha mente naquele momento foi essa, falou, mas por que Deus permitiu isso comigo? E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9 diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. E para por aqui. Quando a gente vê a história de Saulo, Saulo foi um cara que tudo que ele fez, não sei quantos conhecem aqui, eu não estou nem vendo se tem gente lá atrás, só estou vendo gente aqui do lado, não sei nem quem está lá atrás, mas Saulo foi um cara que tudo que ele fez para a gente é muito errado, mas ele nunca fez o que ele fez achando que era errado. Ele era um cara que matava cristão, que perseguia cristão, que ia atrás e matava, ia e pegava, e ele fazia isso por crer que isso era o certo, era o que Deus queria para ele. Eu imagino que ele não nasceu falando, vou matar crente, não. Ele começou a crescer, e por algum motivo ele começou a entender que o certo era esse, e ele achou que ele estava fazendo o certo em matar cristão. E se você chegasse para esse Saulo e perguntasse para ele se ele era um cara convertido, eu tenho certeza que ele bateria no peito e falaria, eu sou convertido. Mas ele não era convertido. E quando Deus pega para mudar a vida dele, Deus faz algo na vida dele que é completamente diferente de tudo aquilo que ele viveu até aquele momento. E você está aqui hoje para que Deus possa gerar algo na tua vida que você nunca viveu até hoje. Assim como Deus pegou ele. E quando nós vamos lendo a história dele, nós vemos que ele saiu, foi pedir ordem para ver se ele podia ou não ir atrás para matar os cristãos, e o sumo sacerdote ali fala, não, você pode ir. E ele senta no cavalo dele, pega o grupo dele e vai atrás. E duas coisas me chamam muita atenção aqui, a gente precisa começar a entender isso. Quando ele está no meio do caminho de Damasco lá para matar os caras, uma luz muito forte brilha na frente dele, e uma voz chega nele e fala, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E presta atenção numa coisa, aqui em Atos 9 diz que todos os homens que estavam com Saulo ouviram a voz, mas só Saulo viu a luz e ouviu a voz. Isso é interessante porque você está aqui hoje, o que Deus quer fazer é na tua vida, não é na vida do cara que está no teu lado, é na tua vida. Não é na vida do teu irmão, do teu pai, da tua mãe, do teu filho, não é na vida do outro, é na tua vida. Deus quer trabalhar. Todo mundo ouviu a voz, mas só um identificou a luz. Cadê alguém? Baixa um pouquinho lá. Só um identificou a luz. E a gente precisa saber se Deus não está nos parando para saber se nós estamos identificando a luz ou não. Para parar Saulo, Deus teve que bagunçar a vida dele inteira. E eu não sei como você chegou aqui hoje, mas talvez a tua vida está meio bagunçada hoje. Se você deixar a luz de Cristo entrar na tua vida e não ter resistência enquanto Deus falar com você hoje, você é meu perseguidor, abaixar e falar, Pai, amém, se não é isso certo, eu vou fazer o certo. Você não pensa que foi fácil para ele parar ali e mudar toda a convicção de vida que ele tinha? Ele cresceu aprendendo que isso era o certo. Mas a partir do momento que Deus nos convence de algo, toda a nossa lógica, tudo que nós entendemos tem que ser deixado para trás. Porque senão a luz dele não pode entrar no nosso coração. E aí Saulo para ali, ninguém ouve, todo mundo ouve, mas ninguém vê, só ele vê. Porque Deus estava falando especificamente com ele. E quando ele vê, ele se levanta. E ele se levantando, Deus falou para ele, olha, vai para a casa de Ananias. Entra na cidade, na rua direita, lá procura um cara chamado Ananias. E aí você imagina, nessa cidade, os caras que moravam ali,
sabendo que aquele Saulo tinha vindo para a cidade para pegar eles. Esse cara chega cego na casa, não vai para a casa de Ananias, vai para uma casa. Aí em sonho Deus fala com ele: Ananias vai vir orar por você. E aí quando nós vemos isso, vamos ler aqui, versículo 8, 7. Os homens que viajaram com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viram ninguém, não viram a luz. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele ficou cego, não comeu e nem bebeu nada. Em Damasco havia um seguidor de Jesus chamado Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. E o Senhor disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte a um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão ele viu um homem chamado Ananias chegar, impondo-lhe a mão sobre a cabeça para o curar. Ananias respondeu: Senhor, tenho ouvido coisas a respeito desse homem, todo o mal que ele tem feito aos santos de Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos nós que invocamos o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis. Mostrarei a ele quanto ele terá que sofrer pelo meu nome. Entenda uma coisa, Ananias era um cara que eu imagino que antes dele ter essa revelação, esse sonho, ele foi dormir falando: Senhor Jesus, me livra de Saulo, que esse cara não me ache. Aí esse cara fecha o olho para dormir e Deus fala com ele: vai lá orar por Saulo. E o que eu estou aqui para te dizer hoje não é nem sobre Saulo, daqui a pouco a gente vai entrar no que a gente vai entrar mesmo, mas é sobre como nossos princípios estão corrompidos. E o primeiro princípio corrompido nosso é que nós achamos que a obra de Deus é estabelecida de acordo com quem está em evidência. Quem é mais importante, Ananias ou Paulo na Bíblia? De uma forma natural é Paulo, porque ele escreveu o que escreveu, fez o que fez. Mas se não tivesse um Ananias para ir lá e pregar para esse Paulo, e ser homem de colocar a mão e curar ele, não existiria um Paulo na Bíblia. Eu creio que Deus levantaria outro, mas não existiria um Paulo na Bíblia. E a nossa visão de evangelho, a nossa ótica, é que muitas vezes o cara mais importante é aquele que está escrevendo, aquele que está tocando, aquele que está fazendo. E para Deus não é. Deus achou um Ananias para poder encarar esse Paulo. Nós somos corruptamente corrompidos. Nós somos corruptamente corrompidos. Daqui a pouco eu vou te provar por quê. E quando esse Paulo fica 3 dias cegos, eu fico imaginando: Saulo, o que passou na cabeça dele? É a mesma coisa que eu chegar aqui hoje e falar: cara, tudo que você viveu de evangelho até hoje está errado. Hoje eu vou te mostrar um verdadeiro evangelho. Foi o que Deus fez com o cara ali. E isso gerou, eu imagino que gerou uma confusão na cabeça desse cara, porque ele já tinha hábitos, a vida dele estava determinada, estipulada em cima de uma forma de viver. Mas ele demorou 3 dias para entender o que ele tinha que fazer. Mas a partir do momento que ele entende o que ele tem que fazer, e que Deus vê verdade no coração dele, na mesma hora ele é curado. A gente não precisa de cultos, campanhas, vigílias de transformação, de mudança. Não, sabe o que a gente precisa? Entender o que Deus espera de nós. Na mesma hora que ele entendeu que a vida dele teria que mudar, ele foi curado. O problema dele, que era a cegueira, foi curado. Sabe quem que mandou a cegueira sobre ele? Foi Deus. Sabe o único que podia curar ele? O mesmo Deus. E a partir do momento que ele entende isso, ele é curado. E na palavra ainda interessante, porque Deus fala para Ananias: depois que ele for curado, eu mesmo vou mostrar para esse cara tudo que ele vai ter que sofrer para ser meu servo no evangelho. E aí eu entendo que antes da cura dele, ele não tinha noção que ele ia sofrer. E muitas vezes o nosso problema é que antes de dar o primeiro passo, a gente pensa em toda a consequência para chegar até lá em cima. E aí você não começa a andar com medo da consequência. Se você ainda tiver medo da consequência do teu passo em relação a Deus, você nunca vai sair do lugar, você vai morrer assim, ó. Mas a hora que você parar de pensar na consequência e falar: pai,
É isso que o Senhor quer? Eu não sou um cara que te agrada, eu sou um cara que te persegue. Então tá, Pai, mudei. E Deus vai te convencer de tudo que você vai ter que sofrer. A gente quer antecipar o sofrimento. E como uma palavra rema de Deus, eu te digo, talvez o nosso medo de sofrer nem vai acontecer. É só medo. Só estou te dando a introdução para você saber o que vai ser você abrir teu olho agora. Não tenha medo do que você vai ter que fazer. Saiba que você vai ter que fazer alguma coisa e começar de algum lugar. E Deus vai te levar para o lugar que Ele quer. Não tenha medo da consequência do que o passo que você vai dar hoje vai causar na tua vida. Se você temer isso, você não anda. Faça o que Deus está te mandando fazer. E Ele se encarrega do resto. Amém? E quando nós vemos a vida de Paulo, a história dele é mais ou menos essa, o que eu quero destacar hoje. Mas tem um livro na Bíblia. Abra a tua Bíblia comigo, Isaías 1. Aconteceu algo comigo de uma semana para cá. Eu tenho uma Bíblia minha, há 10 anos eu tenho minha Bíblia, acho que todo mundo tem sua Bíblia de estimação, assim, aquela que ela abre sozinha quase, assim, é uma bênção. E eu emprestei para algumas pessoas, e minha Bíblia, sei lá o que aconteceu com ela, foi passear e eu nunca mais a vi, ninguém sabe, ela sumiu. Hã? Foi um gato apostólico. Aí ela sumiu, sei lá, deixou lá e acabou perdendo, talvez eu ache uma hora. E eu tive que ministrar na igreja domingo. E como eu tenho minha Bíblia, já tem todas as marcações do que eu gosto de falar, do que eu vou falar no próximo culto, que eu estou pensando. Então eu tenho que pregar, eu já tenho mais ou menos o esquema. E eu fiquei sabendo 10 minutos antes que eu teria que pregar no domingo à noite, no culto. Eu falei, caramba, nem Bíblia eu tenho. Eu cheguei na igreja, a primeira irmãzinha que eu vi, falei, irmã, empresta sua Bíblia. E peguei a Bíblia dela. Falei, meu Deus, o que eu faço com isso aqui? Falei, não sei nem para onde começar. Eu orei e falei, o que eu faço agora? Eu falei, pai, me dá uma palavra. E abri a Bíblia. E caiu no livro de Miqueias. Eu comecei a ler o livro de Miqueias. E quem esteve no culto de domingo, no retiro, sabe que a gente já falou desse cara. E Deus deu uma revelação tremenda em relação a Miqueias. Mas passou. Ontem eu tinha que ministrar de novo. E a irmã não levou a Bíblia para o culto. Aí ontem eu tinha ido comprar uma outra Bíblia. Eu comprei outra Bíblia e falei, tá bom, esquece, morreu aquela, vou começar do zero. Aí eu peguei aquela Bíblia toda durinha, assim, que nem abre direito, as páginas tudo grudadas ainda assim, tem que bater nela para ela abrir, eu batendo nela, pá, ela caiu aberta. E aí, por curiosidade, eu fui ver um dia caiu aberta. Caiu aberta Isaías 1. E quando caiu aberta Isaías 1, isso já me deu um negócio assim no coração, porque a mesma coisa que Miqueias 6, Isaías 6, foi o mesmo período, a mesma profecia para o mesmo rei. Eu falei, caramba, eu tenho que ler esse negócio aqui, ver o que está falando aqui. Eu quero que você entenda o que diz Isaías 1. Ouçam. Esse aqui é do pastor Tiago, tá? Ouçam. O céu escute, ó terra, pois o Senhor falou, criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono, e o jumento conhece a sua manjedoura, do seu proprietário, mas Israel nada sabe. O meu povo não me conhece. A nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filho da corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Senhor de Israel e o rejeitaram. Por que haveriam de continuar a ser castigados? Por que insistem na revolta? A cabeça de vocês já está ferida, todo o coração está sofrendo, a sola do seu pé está descalço, seus pés estão machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. A terra de vocês
está devastada, as suas cidades foram destruídas, o fogo dos seus campos estão sendo tomados por estrangeiros diante de vocês e devastados como ruínas que eles costumam causar. Só restou a cidade de Sião como tenda, uma vinha, como abrigo, uma plantação de melões, como cidade rateada. Se o Senhor dos Exércitos não viesse poupar alguns de nós, já estaríamos como Sodoma e Gomorra. Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem as instruções do nosso Deus. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim chega de holocausto de carneiros. A gordura do novilho gordo não tem nenhum prazer no sangue do novilho, de cordeiros e bodes, quando vocês vêm à minha presença. Quem lhes pediu que pusessem os pés no meu átrio? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados, reuniões. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas, a sua lua nova e as suas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Não suporto mais isso. Eu quero que você entenda essa palavra aqui, porque pode parecer que não tem nada a ver com a gente, mas eu acho que é super atual. Deus chega no povo de Israel agora aqui e fala: olha, eu não suporto que você me ofereça um cordeirinho branco, eu não suporto que você me ofereça ovelha, eu não suporto que você guarde o sábado. Foi o que Deus falou aqui. Mas eu quero te perguntar, quem foi que mandou eles fazerem tudo isso lá atrás? Foi o próprio Deus. Deus, quando tira o povo de dentro do Egito, fala: olha, oferece para mim uma ovelhinha, guarda o sábado, faz isso, faz a festa da lua, faz isso, e agora que Deus chega e fala que não suporta, e tem nojo disso. E sabe por que Deus tem nojo disso? Não porque isso seja errado, mas porque o nosso sacrifício muitas vezes não é aceito por Deus, porque nós sacrificamos segundo o nosso coração, para desencargo de consciência, e não para aquilo que Deus quer gerar em nós. Deus queria algo deles. Eles podiam ofertar a fazenda inteira. Não é o que Deus quer. Deus não aceita a nossa oferta, o nosso sacrifício, se a gente não nos colocar no que Deus realmente quer. E muitas vezes, sabe qual que é a nossa verdade? É que o nosso sacrifício diante de Deus é seletivo. A gente escolhe o que a gente vai fazer. Pai, eu vou dar o dízimo. Então beleza, está errado? Não, está errado, você é obrigado a dar o dízimo. Pai, eu vou isso. Tá tudo certo. Mas não é o que Deus espera de você. E se você não entrar por onde Deus espera de você, como diz Eclesiastes 5:1, se eu não me engano, o teu sacrifício é um sacrifício de tolo, porque é segundo o teu coração e não segundo o que Deus tem para você. E aí você pode olhar para mim agora e falar: mas beleza, mas no que eu, com 15 anos, no primeiro colegial, tenho a ver com sacrifício? No que eu, com 20 anos, com 30, 40, 70, 80 anos, tenho a ver com isso hoje? Eu entendo que essa palavra é muito mais atual para hoje do que já foi um dia. Nós vivemos em dias onde nós, como igreja, selecionamos o que nós queremos ou não fazer para Deus. Você seleciona a sua santidade diante de Deus. Nós escolhemos: pai, eu vou me guardar em relação a isso, mas em relação a isso, tem uma igreja lá na Indonésia que eles acham certo fazer isso, então também posso fazer isso, então está normal fazer isso. Nós achamos desculpas para ter uma obediência seletiva diante de Deus, e o que eu estou te dizendo é que uma obediência seletiva vai te levar para o inferno. Não adianta nada falar: mas eu já sacrifico, eu já faço, eu já sou. Deus não aceita de qualquer forma, nem de qualquer maneira. Você está aqui dentro hoje, ter vindo no culto, eu não sei se você é cristão ou não, mas você está aqui dentro hoje, não vai mudar nada na tua vida, se você não abrir o teu coração para Ele. Daqui a pouco eu posso te chamar e fazer um apelo e vir aqui na frente, você pode vir aqui chorar, se quebrantar, ajoelhar. Se o teu quebrantamento ficar só aqui e não tiver atitude lá fora, também não está nem aí, não vai mudar nada diante de Deus. Deus espera que você venha entender o que Ele quer de você. O que Deus queria de Saulo? Que ele parasse de perseguir a igreja,
Para a gente hoje é lógico falar que era certo parar de perseguir a igreja, mas para ele não. Será que você está disposto a parar a tua vida agora, pisar no freio como ele pisou e falou: Pai, o que está certo e o que está errado na minha vida? Eu tenho crido piamente que Jesus Cristo está voltando. Eu creio piamente que eu não passarei pela morte, mas que eu subirei com Ele. Eu creio nisso. Mas a gente tem que parar com essa ideia que Deus vai ficar assim: vem para mim. Não, vem para mim. Se a eternidade dele não começar nessa terra, meu irmão, se a eternidade não começar no teu coração nessa terra, você nunca vai ter parte no céu. Se a gente não começar a ser cidadão do céu nessa terra, não é lá em cima que você vai aprender a ser, não. A cultura do reino de Deus a gente aprende aqui embaixo e a gente manifesta lá em cima. Ou a gente vive de acordo com a palavra, o evangelho de Cristo, ou a nossa vida está toda errada e toda atrapalhada. Alguns anos atrás eu estava na faculdade e um professor meu, não tinha nem por que ele falar muito isso, a faculdade de rádio e TV, não era religiosa, não tinha nada a ver com nada, mas ele entrou um dia na aula e falou: vamos falar sobre Lutero hoje. E aí eu já me ajeitei na cadeira, né? Eu falei: vamos ver, né? Pelo menos um assunto bom, né? E ele começou a falar sobre Lutero. E falando sobre Lutero, falando, ele falou assim: era necessário que Lutero fizesse o que fizesse. Eu não sou cristão não, mas era necessário, sabe por quê? E aí que eu levantei, né? Quase que de pé na aula, assim, olhando pro cara. Falou: porque naquela época eles estavam vendendo salvação. Eles estavam vendendo um pedaço do céu. Naquela época, eles estavam fazendo tudo errado, que não condiz com a palavra de Deus. Alguém precisava enxergar isso e reformar. E o professor sabia que eu era cristão. E acabou a aula, eu quis conversar com ele. E ele começou dizendo: naquela época, os homens barganhavam com Deus. E alguém precisou se levantar para falar que no céu não existe barganha. Uma das coisas que Miqueias disse aqui, sabe o que é? Isso vai um tapa na minha cara. Sabe que tipo de profeta e sacerdote esse povo aqui quer? Esse povo que escolhe o que vai obedecer quer? Sabe que tipo de profeta eles querem? Profetas que prometem para eles cerveja e vinho. Cerveja te gera uma alegria momentânea e vinho só te traz ilusão. É esse tipo de coisa que esse povo aqui quer. Esse povo aqui quer ter uma paz momentânea. Esse povo aqui não quer ter uma paz eterna. Esse povo aqui se satisfaz com algo momentâneo. O que você prefere da tua vida? Levantar daqui hoje e sair iludido daqui achando que tua vida vai mudar, ou sair daqui detonado sabendo que Deus vai entrar? Cara, a gente não está aqui para brincar. Culto game over, tudo bonitinho, fizemos uma decoração aqui, ficou linda, mas a gente não está aqui para brincar. Isso aqui na verdade é só para te enganar. Isso aqui é moderno, mas nós somos eternos. A gente faz um negócio moderno para ficar legal de você chegar aqui, olhar e falar: poxa, que bonito, isso aqui é bonito, lindo. Mas a gente não é moderno, a gente é eterno. Enquanto não se levantar uma igreja que retome os princípios eternos da palavra de Deus, nada vai acontecer. Eu disse isso já acho que em 2 cultos. Aconteceu algo comigo há uma semana atrás, exatamente na igreja, quinta passada. Foi começar o culto ali. Eu cheguei, já fui pro meu canto, mexendo no baixo lá, tal. E quando eu estava indo, quando eu entrei na igreja, entrou um outro irmãozinho comigo. Eu nunca vi esse homem. E aí, um outro irmão da nossa igreja abordou ele, ficou conversando com ele, eu fui embora, o que eu tinha que fazer. Só que quando eu fui embora, eu vi esse irmãozinho que entrou perguntando por que é da igreja. Quem é Jesus? Eu virei aí que eu fui embora mesmo, assim, eu fui andando rápido.
para qualquer lugar. Eu falei, não quero nem. Aí deu 5 segundos, eu escutei, pastor, vem cá. Eu falei, putz, grila. E sabe por que eu falei, putz, grila? Porque nesse espaço de 10 segundos, da hora que eu corri para a hora que me chamaram, eu pensei que eles poderiam me chamar. Eu pensei, o que eu vou falar quem é Jesus para esse cara? Vou falar o quê? Ele é meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele morreu na cruz por mim, Ele quer te salvar. Será que isso tudo é realidade na minha vida? Eu estou dizendo como pastor, será que é realidade na minha vida? E quando eu fui voltando, eu fui falando, Deus, não deixa Ele me perguntar isso. Porque eu comecei a pensar, o que Jesus esperava ouvir eu falar de quem é Ele? E eu voltei clamando, Pai, não me deixa Ele perguntar isso, não vou ter que mentir, ou vai ficar feio para mim. Pai, não me deixa, é minha verdade. Graças a Deus chegou lá e não me perguntou isso. Mas isso foi o suficiente para me tirar a paz mais de uma semana. Quem é Jesus na tua vida? Quem é Jesus para você? Que tipo de evangelho você segue? O evangelho que você dita as regras e você fala como tem que seguir? Ou é o evangelho que Ele estipulou e estabeleceu há 2000 anos atrás? O nosso problema é que nós estamos selecionando aquilo que nós queremos. Nós estamos olhando e falando, Pai, eu acho que é mais fácil assim. E Deus nunca pode operar na tua vida. Eu quero ler algo com você. Presta atenção se isso vai gerar alguma coisa no teu coração ou não. Pela graça de Deus no meu gera. Quem foi João na Bíblia? Um discípulo de Jesus, né? Fez a obra tremendamente usado por Deus. Antes de falar de João, peraí, deixa eu começar. Começa por André, começar a ordem alfabética aqui. Quem foi André? Um discípulo, fez, aconteceu. Eu já comecei a me perguntar, como é que André morreu? Porque o chamado para ser um discípulo a gente conhece. Larga tudo, venha ser meu seguidor, deixa tudo, tá? A gente conhece. Mas eu fui pensar na morte desses caras. Diz a tradição que ele foi amarrado numa cruz em forma de X. Não foi pregado, para que o seu sofrimento fosse maior ainda. Bartolomeu foi esfolado vivo e crucificado de cabeça para baixo. E outros até dizem que após isso ele foi golpeado até a morte. Felipe morreu como mártir. Judas, Tadeu, foi martirizado juntamente com Simão, o Zelote. Mateus morreu como mártir. Matias, martirizado na Etiópia. Paulo, segundo a tradição, decapitado em Roma nos tempos de Nero, nos anos 60 e 70. Eu comecei a ler isso e falar, cara, os caras que andaram com Jesus, que estiveram ao lado dele, não tiveram uma vida de acordo com o que eles queriam ter. Sabe uma coisa que me incomoda muito? Quando aqueles homens estão começando a andar com Jesus, e alguém chega neles e fala assim, olha, teu pai e tua mãe morreu, cara. E ele vai em Jesus e fala, Jesus, meu pai e minha mãe morreu, sabe? Morreram. E Jesus vira para o cara e fala, deixa que os mortos sepultem seus mortos, vamos embora. Para a história aqui. Se muitos de nós perdêssemos nosso pai e nossa mãe, vamos usar uma referência nossa aqui. Se você chegasse no apóstolo Miguel e falar, apóstolo, meu pai e minha mãe morreram subitamente. A primeira coisa que a gente faria é você falar, por que, apóstolo? Por que Deus permitiu isso, apóstolo? Eu não estou aqui fazendo, arrumando, eu não estou. Por que, apóstolo? A gente ainda ia questionar o apóstolo para saber o porquê que Deus fez, ou questionar direto Deus. Aí ia começar questionando. No mínimo, a gente ia esperar que a igreja inteira fosse lá e ficasse a madrugada inteira velando, parasse tudo. Jesus vira e fala, cara, o meu evangelho disse que a partir do momento que você me aceitou, o mundo tem que perder o valor para você, o que é do mundo não te interessa. Deixe que os mortos enterrem seus mortos e vamos embora.
Imagina uma resposta dessa. Jesus é um tanto quanto cruel, não é? É cruel ouvir isso. Mas esse é o evangelho que ele veio trazer, que a gente barateou com esses anos todos. Agora eu creio que Deus vai levantar uma igreja que não se barateia por aí, que não faz um sacrifício para ter a tua consciência limpa. De verdade, eu hoje, quando estava vindo para cá, eu passei a tarde na igreja hoje orando, fiz a mensagem ali, escrevi 3 folhas no caderno, com a minha Bíblia nova toda grifada, já estava no esquema com ela entrosada ali. E fui para casa tomar banho, voltei para a igreja para pegar o pessoal e vim para cá. Quando eu sentei ali, abri para pegar minha Bíblia e o caderno, eu falei, cadê? Eu falei, não, está no carro. Aí saí correndo no carro, falei, não está no carro. Ai, caramba. Aí liguei para o irmãozinho lá em Guarulhos, falei, irmão, eu deixei minha Bíblia naquele canto na igreja, assim assado, pelo amor de Deus, traz ela para mim, meu caderno. Ele falou, beleza. Aí eu fiquei sossegado, falei, vai chegar minha Bíblia, meu caderno, a palavra está lá, que a gente vai ministrar está lá, está tudo certo, né? Aí ele me liga depois de 40 minutos, fala, não está aqui não. Eu não sei onde enfiei minha Bíblia, meu caderno hoje. E quando eu cheguei aqui agora, começou o louvor, eu falei, misericórdia, o que eu vou ministrar? Estava tudo lá, toda a referência lá, de novo não tem Bíblia para pregar. Eu quero te falar não o que está escrito, o que eu tinha escrito, mas eu quero te falar o que o Espírito Santo tem para você. Porque se eu tivesse escrito, eu ia ter ficado no caderno. Mas o que Deus tinha para hoje, para nós, não era o caderno. Você consegue enxergar, mediante o que eu já falei até agora, que nós somos corruptamente corrompidos? Tudo que Deus fez, Ele visou a eternidade. Tudo que Ele criou, Ele visou a eternidade. E sabe para que você tem vivido muitas vezes? Porque é moderno. E para conseguir colocar o moderno no eterno, não encaixa. E o que a gente faz? A gente barateia, a gente dá um jeito de encaixar um no outro. Toda vez que a gente viu os apóstolos pregando, até tem um versículo aqui que eu até anotei ele, graças a Deus ele sobrou. Nem precisa ler, só vou abrir, só não precisa ler, eu vou ler aqui. Mateus 24, 9. Vou ler Mateus 16, 24, 24, 9, mas não precisa ler. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Mateus 24, 9. Então assim sereis atribulados e vos matarão, serei odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Eu não sei se você consegue ouvir isso aqui e permanecer da mesma forma. Serei odiado, maltratado e perseguido por causa do nome dele em todas as nações. Esse é o retrato da verdadeira igreja de Cristo. Mas eu quero te perguntar, onde que a gente é odiado, maltratado e por aí? O que a gente faz hoje é fazer aliança com político, é sentar na mesma mesa, é fazer aliança com o mundo e achar que está tudo certo. E eu tenho que te dizer que Deus não está no nosso modelo de igreja atual. Eu creio nisso. Eu sou líder de jovens lá na nossa igreja há 6 anos e meio. Eu lidero o grupo de jovens lá. E hoje, infelizmente, eu chego à conclusão que eu não sei até onde é certo a gente ter um grupo de jovens dentro da igreja para viver como a gente vive. Porque por 6 anos e meio eu mantive todo mundo dentro da igreja falando, é melhor você ficar aqui comigo do que você estar no mundo aí se estourando. Fica aqui, vamos fazer um louvor legal, toca um negócio agitado aí pro pessoal, prega um negócio legal aí pro pessoal ficar alegre, vamos fazer. Cara, a gente não está aqui para entreter ninguém. Eu não estou aqui para massagear o ego de ninguém. Eu estou aqui para te alertar. Se Deus aceita a tua vida, se você é Paulo, se você é Saulo. O sacrifício eu sei que você faz, mas você faz o sacrifício que Ele espera, ou você faz o sacrifício que você quer fazer, negligenciando o que Ele espera. Toma cuidado com a tua intenção, do teu coração e com a tua motivação. Eu vou te dizer algo aqui
Que fique claro que eu não estou mandando você fazer isso, nem estou dizendo que é pecado você fazer isso, amém? Mas som do teu coração, qual é a tua motivação de estar aqui dentro hoje na igreja? Tua motivação é vir aqui porque tem um cara que está com saudade e não vê, porque o louvor é legal, porque a palavra você achou que ia ser legal, porque... Qual é a tua motivação de estar aqui dentro hoje? Você está aqui para alguém ver que você veio e você tomar ponto com alguém e falar, pô, o cara é firme mesmo, olha lá, tá lá, cara é... Você está aqui para fazer sua reputação? Você está aqui para fazer sua carreira? Ou você está aqui para agradar a Deus? Qual é a tua motivação? Eu, há 6 anos, liderando jovens, percebi uma coisa no meio dos jovens terrível. Na verdade, na vida de todo mundo, mas eu percebi principalmente começando com eles. O nosso coração é mentiroso demais. Eu digo isso do meu coração. A gente se engana muito. A gente se engana muito. E a obra que nós fazemos para Deus, eu posso dizer que em 50% dos casos não é para Deus. É para você conseguir chegar onde você quer chegar lá. Pô, eu pregar aqui, eu estou agradando o gatão lá? Pô, então show de bola. Tá gostando, gatão? Tá tudo certo. Tá gostando? Cara, a gente é político. A gente é político. Qual que é a tua motivação? Eu vou te dar um exemplo. Isso que eu disse que não é pecado, tá? Não é pecado. Mas qual que é a tua motivação em postar uma foto numa rede social, por exemplo? O que você quer? Que todo mundo te curta e te reconheça? Qual que é o nome disso? O que isso está alimentando no seu coração? Eu cheguei a uma conclusão na minha vida. O que não glorifica a Deus, glorifica Satanás. Por menor que seja a situação. Quando você olha o parâmetro bíblico de Evangelho dos Apóstolos, você vê que em todas as situações, ou eles estão glorificando a Deus, ou eles estão tentando não glorificar Satanás. Mas o que não glorifica a Deus na tua vida, glorifica Satanás. E Satanás é glorificado pelo teu ego cheio, porque isso vai te levar perto dele para o inferno. Nós somos politicamente errados, nós somos corrompidos por essência, e eu creio que Deus está levantando uma igreja. Eu creio nisso. O Evangelho, sempre que foi pregado, você nunca vê depois de uma pregação na palavra o povo virar e falar, nossa, que tremendo, nossa, que louco isso. Você vê duas coisas, ou o cara quebrantado, louco da vida, mas quebrantado, ou o cara louco da vida querendo matar o que está pregando. É o que você vê na Bíblia. De qualquer jeito o cara fica louco, porque vai contra a natureza dele. E a reação é, ou ele se quebranta e vira um seguidor, ou ele vira um perseguidor e começa a tentar matar o infeliz que está pregando. Isso é Evangelho. Eu não sei se você consegue entender e ver que Deus deseja usar a tua vida. Eu creio piamente num avivamento. Mas um avivamento vai começar a partir do momento em que a gente não esteja tentando avivar o nosso nome, mas avivando o nome dEle. A partir do momento que a gente viva para Ele. Nós somos corruptos, estamos errados. Na Bíblia diz, vocês sabem que aqueles que são amigos do mundo são inimigos de Deus. Eu quero que você pare um pouco. Isso não está escrito para quem não era crente, porque quem não é crente já é amigo do mundo, não precisa exortar o cara, ele já é. Isso está escrito para quem se diz crente e é amigo do mundo e se torna inimigo de Deus. Na tua vida, você é amigo do mundo ou você é inimigo de Deus? A gente tem que saber disso. Cara, saiba que você vive para a eternidade, que você vive para a glória, você vive para lá. Uma coisa que me chama tremendamente a atenção é que o jovem rico, quando chegou em Jesus, se ele tivesse dito, beleza Jesus, eu vou vender tudo e vou te seguir, espera aí que eu vou lá vender e já vem. Deus tinha usado esse cara. Mas o que me chama a atenção é que esse cara não era um super apóstolo, não era um senhor vivido com experiência, não, era um jovem com coração contrito. Um jovem com coração contrito, que não chegou na perfeição que Deus queria dele. Ele fazia o sacrifício? Fazia, mas não fez o que Deus quis dele. Se nós continuarmos sacrificando, mas começarmos a fazer o que Deus espera de nós, você verá o que Deus vai fazer através da sua vida.
Sabe uma coisa que é muito louca? Peraí. Sabe uma coisa que é muito louca? Paulo fez tudo errado a vida dele inteira, achando que estava fazendo certo. Mas Deus não cobra pelo tempo que você achou que está fazendo certo. Deus cobra pelo tempo que você tem a chance de acertar agora e não vai acertar. Paulo se converte, na mesma hora a vida dele muda. Presta atenção nisso. Quando há verdade no teu coração, no mesmo instante, se houver verdade no teu coração, quando você chegar em casa hoje, a tua situação está revertida. Se houver verdade no teu coração, com uma palavra dele e a sinceridade nossa, Deus muda o que tiver que mudar. Sabe o que Paulo pregava? Paulo foi um cara que até aqui fez tudo errado. O que ele ia pregar, né? Ele não sabia nada. Ele ia pregar o quê? Vamos lá perseguir crente. Ele não sabia o que pregar. A palavra diz que ele entrava na sinagoga e começava a pregar, e milagres e maravilhas começavam a acontecer. E você sabe qual que era a pregação de Paulo? Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus. E homens começavam a ser curados. Te incomoda parar e falar: onde está esse poder que eu posso chegar para alguém e falar: Jesus Cristo é o Filho de Deus, recebe a cura, que ele tem que ser curado. A pregação dele foi só essa: Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu olhava para ele e falava: mas como ele pode falar isso? Deus não está interessado no passado, Deus está interessado no presente e no futuro. Com certeza, muita gente olhou para ele e falou: mas você já não era cristão, seu infeliz? Você já não era um baita de um cara que se dedicava, que fazia? E ele deve ter olhado e falado: cara, eu fazia tudo errado, mas eu tive um encontro com a luz me pegou. Se essa luz te pegar hoje, e os nossos padrões modernos serem deixados de lado para assumir os padrões eternos, você pode chegar onde você quiser, levantar e falar: olha, só uma coisa, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio num evangelismo diferente do que o que a gente faz. Eu sempre preguei isso. Eu creio num evangelismo que você vai chegar no cara, olhar para o olho dele e falar: olha, Jesus te ama. Esse cara vai ser salvo por essas 3 palavras. Isso vai gerar um negócio no coração desse cara, que você não vai precisar ficar falando: coitado, imagina Jesus na cruz, sofreu, coitadinho. Você não vai precisar ficar vendendo isso, fazendo cartedó de Jesus. Você vai falar: olha, Jesus te ama, e ele vai ser liberto. Jesus Cristo é o Filho de Deus, e a libertação aconteceu. Eu não creio no evangelho diferente disso. E você pode me perguntar: mas você vive isso? Não, infelizmente não, mas eu quero caminhar para isso. Nós estamos aqui em aliança como um só povo, de verdade. Eu não sei o que aconteceria se todos nós chegássemos nesse entendimento hoje e nos levantássemos para fazer alguma coisa. Eu creio que não haveria mais boate, casa de show, balada em Alphaville, se a gente entendesse e se botasse o nosso joelho no chão para clamar. Onde a luz entra, as trevas saem. Mas as trevas continuam rondando nós, porque a nossa luz não resplandece lá. E por que não resplandece? Porque o nosso sacrifício é corrompido. Eu sei que não é uma palavra legal de se ouvir, mas isso tem me confrontado duramente. Nosso sacrifício é corrompido. Nesse mesmo livro de Miqueias, Deus chega a Miqueias e fala: sabe por que o povo está tão desgramado lá, tão lascado? Porque o padrão de justiça deles é diferente do meu. E agora para um pouco, qual é o teu padrão de justiça na tua vida?
Há um tempo atrás aconteceu algo na igreja. Eu sou pastor aqui da igreja ICA, afinal de contas eu sou membro daqui. Sou pastor também em Guarulhos. E lá na igreja de Guarulhos, teve uma reunião de pastores. E de pastores, liderança, presbíteros, diáconos e tudo isso. Diáconos não, presbíteros e pastores. E na reunião o apóstolo disse assim: caras, vocês têm que ter comprometimento. A partir de hoje, todo mundo nos cultos de jovens, no Game Over, e eu e o pastor Tiago, glória a Deus, vamos ficar lá sozinhos, tá, beleza. Saímos da reunião, no outro dia tinha Game Over. Aí chegamos lá, a igrejinha nossa lá, lotada de gente. E aí a gente ministrando lá, chegou na hora de orar, não sei nem quem tinha pregado, se era eu ou ele, sei que um virou pro outro e falou: chama os presbíteros e os pastores para ajudar a gente a ungir o posto, a orar e tal. Quando a gente olhou, falou: chama eles, só tinha nós dois. Os outros 20 que deviam estar lá, ninguém foi. Cara, isso me gerou uma revolta no meu coração. Eu tenho que te dizer, me gerou um negócio assim. Eu falei: é brincadeira. A gente aqui, se fosse eles aqui, estava tudo aqui. Aí a gente já começa a justificar um monte. E aí eu nem consegui orar pelo povo, para falar a verdade. O pastor Tiago, coitado, orou sozinho aquele dia. Eu já fui para trás, já fiquei bravo. E aí cheguei lá no apóstolo e falei: tem alguma coisa errada? Pega esses caras e manda matar, esgana. Como isso? Por que só a gente, sei lá, um monte de coisa. Ele falou: tá, a gente vai ver depois. Eu falei: não, mas... Ele falou: não, a gente vai ver depois. Eu falei: não, mas... Aí já peguei o celular, mandei uma mensagem no WhatsApp, fazer uma bagunça no grupo lá nosso de pastores. E doido da vida. E aí fui de novo falar com o apóstolo: já mandei mensagem porque esse povo... Ele virou para mim e falou assim: cara, o pai não me chama de cara, né? Jéter, se está doendo é porque está vivo. E aquilo deu uma embargada assim, eu falei: eita, beleza. E desde lá, não aparece ninguém no nosso culto ainda. Mas não é problema meu. Eu tenho que fazer, tá lá, ainda bem que tem um Tico comigo, né? Ainda bem que é nós. E agora chegou uma moçada para somar com a gente. Não aparece. Eu vou fazer o quê? Vou ficar louco? Se doer porque está vivo. Esse é o padrão de justiça de Deus. Eu tinha toda a justiça para falar: mas está errado. Quem disse que está errado? O justo juiz é Ele. O que Jesus fala? Estamos numa face, o que você faz? Você dá outra. Esse é o padrão de justiça. Miqueias se levanta acusando o povo de Israel, falando: padrão de justiça de vocês, as suas balanças têm peso falso. Porque eles fazem justiça segundo a sua ótica e não deixa que a justiça deles se manifeste. Cara, é completamente diferente. E eu sei que quando eu disse a justiça deles se manifeste, um monte de irmão pensou: aí Deus vai pegar ele. Também não é o padrão de justiça de Deus, não é vingança. É a justiça dele se manifestar, seja lá como for. Nada sobrevém sobre a nossa vida que não seja para o nosso crescimento e tratamento. Mas é injusto, estão me acusando. Se Deus deixou te acusar, é porque Ele tem alguma coisa nisso. Se você for aprovado e falar: amém, Pai, está tudo nas tuas mãos, o sangue subiu, desceu, glória a Deus, e vamos embora, e Deus pode te aprovar. Agora, o nosso padrão de justiça e de vida é corrompido. Eu digo isso, o que a gente mais canta é: quem te viu no palco, na prova não te ajudou, quando você não coisa vai te arrepender. Que bonito isso! Top 10 nas rádios gospels de São Paulo. E eu já ouvi agora umas 3 versões do Sabor de Mel, uma mais endemoniada que a outra. Olha que padrão de justiça que a gente faz. Quem julga Israel sempre foi Deus. Israel é o único que tem um juiz. Os outros povos fazem justiça cada um do seu jeito. Nós não. Nós temos um juiz. Por isso eu estou te dizendo, nós somos corrompidos e nós precisamos voltar à origem. Sabe o que é o game over? É isso. É pegar você, te dar uma chacoalhada e falar: nego, acorda que você vai para o inferno se você continuar assim, porque Jesus está voltando. Isso é o game over. Quando eu estava lá todo com a mão ferrada, lá enfaixada, eu comecei a me perguntar: pai, por quê? Por que isso agora? E depois, rapidamente, eu falei: não, se o Senhor permitiu,
Glória a Deus, eu não preciso entender o teu propósito, eu preciso continuar me alegrando no Deus da minha salvação. E morreu a minha dúvida. Mas Deus nos mostrou que tinha um sacrifício errado. A gente sacrificava do nosso jeito e não como Deus esperava o nosso sacrifício. E por isso Deus permitiu a minha mão quase cair. A partir do momento que a gente entendeu o que a gente tinha que fazer, eu precisava ter feito, além de fazer quimioterapia, radioterapia, eu precisava ter enxertado líquido de um defunto no meu osso para tentar... E o cara falou, olha, esse tumor não é impossível na medicina dar em alguém menor de 30 anos e não dá em um lugar só do corpo. Então toma cuidado que algum outro lugar do seu corpo está bem frágil. E eu colocava o gesso, ficava 2 dias de gesso, aí quebrava, gesso sem vergonha, quebrava sozinho 2 dias, aí depois eu molhava, quebrava. Em uma semana eu trocava 8 vezes gesso, não conseguia ficar com gesso na mão sem quebrar ele. E aí até que eu fiquei 2 semanas nessa, e eu fui para o Rio de Janeiro, engessado. A gente foi ministrar numa igreja lá, e acabou o culto, tinha uns meninos lá, vamos lá na praia, vamos. Eu vou entrar na praia com a mão para cima do gesso. Imagina o que aconteceu. Bateu uma onda. Aí lá vai eu pro Barra, como é que é o nome do hospital? Barra, não sei o que lá, hospital. Um hospital mó bonitão lá. Só que eu lavei a mão, cheguei lá e falei, olha, eu bati a mão, tá doendo. Não sei o que aconteceu. Falei, vamos ver uma opinião diferente, né? E quando o cara fez o ultrassom, o cara falou, você tem que internar agora para operar. E meu pai disse, se o negócio nosso é com Deus, quem vai te curar é Ele? Vamos embora, não põe nem mais gesso. E eu nunca mais pus gesso. Fazem 10 anos que minha mão está aqui. Eu não podia abrir uma porta. A partir do momento que você entende que você está sacrificando o que não é que Deus espera, ou não o bastante que Deus quer, Deus pode mudar a tua vida. A partir do momento que você não faz como Paulo, que poderia ter se levantado com toda a sua justiça e ter falado, não, mas... Você fala, beleza, pai, está tudo errado. Então, beleza, então vamos acertar, porque é melhor acertar daqui para frente do que vir tudo errado o resto da vida. Deus te trouxe aqui hoje para te pegar e falar, cara, talvez as coisas não estão tão certas assim, mas eu posso mudar a sua história. Eu posso. Se você deixar de sacrificar o que você escolhe sacrificar e começar a obedecer à minha vontade, entender o que realmente me desagrada, realmente na intenção e na motivação do teu coração, aí Ele pode começar a mudar a nossa vida. E é para isso que nós estamos aqui hoje. Feche os seus olhos. Responda para você mesmo. Quem é Jesus para você? Cara, de verdade, não seja hipócrita não. Ninguém está ouvindo sua resposta, pode falar a verdade. Se Jesus só for aquele que você vai na igreja lá para louvar Ele, porque falaram que você tem que louvar Ele, adorar Ele, se Jesus só for isso para você, fala a tua verdade para Ele. Eu tenho certeza que se perguntassem para Pedro, antes de Jesus morrer, quem era Jesus para ele, ele encheu o peito e falou, Jesus, eu conheço. Jesus é um cara que cura, liberta, salva, Messias. Mas quando ele falaria que ele falaria isso, mas quando indagaram ele, se ele conhecia aquele Jesus, ele negou. Mas algum tempo depois, esse mesmo Pedro foi condenado à cruz por seguir esse Jesus. Só que ele vira e fala, eu não sou digno de ser crucificado que nem meu mestre. Vira de ponta cabeça. Pedro obedecia e fazia, mas era tudo sacrifício de tolo. Sacrifício de tolo não é o que não é válido, mas não é tudo que Deus quer. E se não é tudo que Deus quer, invalida o resto todo. Deus espera uma posição da tua vida. Deus espera algo de você. Deus espera algo de você. Deus quer mudar a tua história e foi para isso que você entrou aqui hoje. Na palavra nós vemos Paulo falando,
Ele assumiu a natureza de servo e viveu assim uma vida de um ser humano comum. Jesus assumiu a natureza de servo e viveu a vida de um ser humano comum. E a gente prega que a gente vai ser exaltado, colocado em honra. Será? Será? Eu creio que Deus abençoe, que Deus honra. Mas quando isso estiver em último lugar na tua vida, quando isso não for o diferencial para te manter na presença dEle ou não, aí eu creio que Ele faz. Mas quando o teu diferencial, o seu referencial for isso, Deus não vai operar nada na tua vida. Não endureça o teu coração hoje. Você não é moderno, você é eterno. Jesus Cristo está bradando nas nuvens. Se a gente começasse a viver para a eternidade, a nossa vida teria tanto menos problema, tanto menos preocupação. Viva para a eternidade. Viva para Ele. Tira o teu princípio corrompido desse mundo. Tira aquilo que só satisfaz o teu ego da tua vida, porque o teu ego cheio vai te levar para o inferno, mas você vazio será cheio do Espírito. Deus tem algo novo a fazer na tua vida, e você não entrou aqui por acaso. Você entrou aqui porque Deus te escolheu para ser amigo dEle e para parar de dar desculpa. O Evangelho não modernizou, o Evangelho não se atualizou. O Evangelho é o mesmo que era nessa época aqui. Quem tem se atualizado é nós. Que Deus levante um grupo de jovens convertidos na presença dEle, que não busque entretenimento, mas que busque a sua face. Que não busque as suas mãos, mas que busque a sua face. Que não queiram ter seu ego massageado, mas que queiram ter convicção do seu nome escrito no livro da vida. Jesus Cristo está bradando. Senhor meu Pai, santo, glorificado, digno de toda glória, de toda honra é o Senhor. O que Jesus esperava que você falasse dele? O que Jesus esperava que você falasse dele se alguém te perguntasse: quem é Jesus na tua vida? Eu te pergunto: o que Jesus tem feito na tua vida? Eu não vou para o céu com patente. Eu sou tataraneto de pastor. Se eu não sou pastor também, mas se eu não vigiar eu vou para o inferno. Patente não vai nos levar ao céu, mas o sangue do Cordeiro nos purificando vai. Pai, gera em nós um coração mais parecido com o Teu, Pai. Pai, livra-nos do orgulho de ter que se sentir satisfeito e saciado, Pai. Eu espero mesmo que você saia daqui de dentro hoje arrasado, porque eu sei que a nossa verdade é que 50% daqui, sendo otimista, não é cristão. Seus sacrifícios são de tolos, mas Deus deseja mudar isso e te levantar como referencial nesta geração, não para a tua glória, mas para a glória dEle. Você quer ser reconhecido nessa terra, ou você quer ser conhecido no céu? Responda para Ele. Se você quer reconhecimento nessa terra, continua vivendo. Mas se você quer conhecimento no céu, tome uma posição hoje. Assim como Paulo tomou e a vida dele mudou, eu te desafio agora a tomar uma posição diante de Deus. Pai, vem com a tua luz nesse lugar.
Pai, nós queremos ver a luz. Nós queremos ver a luz. Sem questionar, Pai, sem tentar entender. E agora lembra lá de Paulo. Paulo não tentou entender o que um novo caminho para ele ia gerar. Paulo simplesmente falou: eu quero um novo caminho. E começou a andar. E Deus mesmo lhe ensinou tudo que ele teria que sofrer. Mas não foi na hora. Não sofra por antecipação. Deixa Deus te ensinar o que Ele vai te pegar. Só tome uma decisão diante dEle essa noite, porque Ele te espera. Espírito Santo de Deus, gera em nós ciência do Teu nome, Pai. Pai, gera em nós temor, Pai. Livra-nos da nossa carne, nós queremos estar mais perto de Ti. Eu quero te fazer um apelo hoje meio diferente do que normalmente a gente costuma fazer na igreja. Eu não sei quantos aqui não conhecem a Cristo ou nunca entregaram a sua vida para Ele. Eu nem estou vendo metade do que está aqui, para falar a verdade. Mas se você nunca entregou a sua vida para Ele, hoje é o dia. Se você cresceu na igreja, mas nunca deixou Deus ter um encontro com você, o meu foi com 15 anos, e glória a Deus que foi com 15, podia ter sido com 30, 40, glória a Deus que foi tarde, mas não foi tanto. Hoje é o dia de você falar: Pai, eu não quero mais andar só porque eu tenho que andar, mas eu quero andar porque eu quero andar. É diferente. Esse é o primeiro grupo de pessoas que eu quero chamar aqui daqui a pouco. O segundo, aqueles que sacrificam e que fazem a sua obra, mas que embora tudo que faz sabe que é certo, mas Deus te convenceu que não é o suficiente. Eu quero te chamar aqui também. Pode vir. Você que nunca entregou a sua vida a Cristo, ou você que já nasceu na igreja, mas nunca se colocou realmente para Deus, ou você que Deus te convenceu que você faz, mas não faz o bastante. Vem aqui à frente agora. Está a santidade? Eu estou pregando aqui para a última igreja, eu estou pregando aqui para a última geração de jovens. Eu não sei se o meu filho vai chegar a 20 anos de idade. Nós fazemos tudo aquilo que vai trazer uma paz, uma falsa paz ao nosso coração e vai nos fazer estar garantido com Deus. E quando Jesus vira para esse cara, Jesus fala: cara, você já é bom, mas para entrar lá não basta ser bom, você tem que ser perfeito.